Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas, em cada um de nós, e que cresçamos nesse conhecimento e nessa graça maravilhosa para a salvação de todos, a nossa também. Amados, começamos agora mais uma semana, mais uma lição que iremos estudar durante toda esta semana. O título da lição desta semana é Morte e Ressurreição. Nós continuaremos no capítulo 19 de João, até entrar no capítulo 20, obviamente. E para iniciarmos a nossa lição, vamos ler aqui o verso síntese da lição, que está no capítulo 19, versículo 40, que diz assim: Tomaram, pois, os corpos de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro, na preparação dos corpos para o sepulcro, Pois bem, veja que no texto anterior, da lição anterior, já que estamos aqui fazendo uma continuidade, é uma lição contínua, nós vimos que a morte de Cristo, Eles atravessaram Cristo com uma lança, traspassaram. Logo depois de colocar vinagre na sua boca, e o texto bíblico diz que Cristo rendeu o espírito e ali morreu, Pois bem, eles foram tirar Cristo e os demais malfeitores a pedido dos líderes religiosos das cruzes, e chegando lá, quebraram as pernas dos dois malfeitores que estavam à direita e à esquerda de Cristo, mas Cristo, eles não quebraram as pernas porque já estava morto, eles só conferiram com aquela lança, traspassando ali o seu corpo. E na continuidade diz aqui que então eles tomaram o corpo de Jesus e o envolveram, fizeram tipo uma faixa, envolveram o corpo de Cristo como quem estivesse enfaixando o corpo. Para nós termos uma ideia daqui, é exatamente aquela cena do capítulo 11 de João, parecido com aquela cena, quando Lázaro sai do túmulo, todo envolvido em faixas. Aí eles mandaram tirar aqueles lençóis que estavam tipo umas ataduras que estavam enrolando o corpo, de Lázaro. Da mesma forma, era assim que eles faziam. O que é que eles fizeram com Cristo? Eles pegaram o corpo de Cristo, ali, enrolaram ali com lençóis de qualquer jeito, e os lençóis tinham algum tipo de especiaria no lençol. Algum perfume, alguma erva, algum óleo, alguma coisa, que estavam naqueles lençóis ali, aqueles lençóis perfumados, mais ou menos isso. E envolveram ali o corpo de Cristo ali de qualquer jeito, por causa do tempo, porque ia começar o sábado, E os judeus, eles tinham assim muita dificuldade de lidar com mortos, com enterro, com sepultamento, antes das festas de qualquer festa cerimonial com significado espiritual para o povo de Israel, porque lidar com morto tinha a ver com a questão da imundícia, O povo não podia tocar no corpo morto, tal. Só para a gente ter uma ideia, o sacerdote ele só podia ir ao enterro de familiares mais próximos, A esposa, o esposo, no caso a esposa, porque eu não tinha sacerdotisa, no enterro da esposa, do filho, do pai, da mãe, os próximos. E o sumo sacerdote nem da mãe, nem do pai dele ele ia, de ninguém. Só para ter uma ideia como era difícil lidar com essa coisa, tem uma coisa da imundícia no enterro e tal, E aí, aquela pressa para preparar o corpo de Jesus Cristo, Então veja que eles
fizeram, entre aspas, algum benefício para Jesus quando ele já estava morto. A pergunta é, por que eles não ungiram o corpo de Jesus como aquela mulher quando Cristo estava vivo? Por que eles não fizeram alguma coisa boa para Cristo, né? Quando ele ainda estava vivo? Quando estava morto ali, por isso que o texto fala, o corpo de Jesus. Não era Jesus, era o corpo morto, né? Não era Jesus, era o corpo de Jesus. A gente pode dizer que era Jesus se ele estivesse vivo, consciente, sentindo algum benefício que alguém estivesse fazendo por ele, né? E ali, envolveram lá nos panos lá e levaram ele, né? Como os judeus costumavam fazer. Ou seja, usaram seus costumes para atender Jesus Cristo. O costume sempre é para a morte, né? Existem costumes bons? Existe. Aquilo que se transforma em hábito, em santo hábito, né? Mas o costume religioso geralmente faz com que o homem fique cego, irracional, comece a agir sem pensar, né? É assim que eles faziam. Fizeram com Cristo como se fazia com qualquer um. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição semanal, que diz assim: quem aparece apenas após a morte de Jesus? Seria um serviço que ele estaria prestando a Cristo ou seria um remorso? Pois bem, o texto 38 e 39 diz assim, João 19, versículo 38 e 39 diz: depois disto, José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Está aqui, né, com que eles ungiram o pano, né, perfumaram os panos, os lençóis com que iriam enfaixar o corpo de Cristo. Está aqui, ó. Foi Nicodemos quem doou, né? José de Arimateia vai ceder o sepulcro dele, que tinha sido, ele tinha pago para que alguém abrisse ali na rocha uma caverna, um sepulcro, né, para servir de sepultura para os seus familiares. Então ele dá, José de Arimateia dá a sepultura e Nicodemos dá o incenso, né, os óleos perfumados para perfumar o corpo de Cristo ali, né? Geralmente eles às vezes colocavam no corpo, né? Quando tinha corpos feridos, ele botava um óleo no corpo para diminuir ali a questão do sangue, cera do sangue e tal, né? Geralmente quando ia ter um tempo para o velório, para as pessoas chorarem, lamentarem a questão do corpo. Mas no caso de Cristo, que tinha sido além de muito maltratado, e no sábado era a festa da Páscoa, aí ia começar também a festa dos pães ázimos, então quem iria perder tempo com fazendo, né, velório, né? Era rolar ali de qualquer, enfaixar o corpo de qualquer jeito e colocar logo na sepultura, né? Logo na sepultura, para ninguém lamentar. Olha como Deus é bondoso, para ninguém ficar lamentando sobre o corpo de Cristo, né? Porque aquele corpo não ia passar muito tempo ali na sepultura, não, né? Então, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, da parte de Deus, né? Nem permitiu isso. Quem aparece em cena agora, né? Nicodemos, o grande mestre ali na região da Galileia, mas era uma referência de Jerusalém, a capital religiosa, né? O centro religioso dos judeus, o coração pulsante da fé religiosa dos judeus, o professor dos professores, como era conhecido Nicodemos, que não aceitou se tornar discípulo de Cristo, ser rebaixado da condição de mestre dos mestres, para ser um discípulo de um mestre que nenhum dos mestres de Jerusalém
e nem na região da Galileia o reconhecia como mestre. Então seria rebaixado, parece que, que Nicodemos não quis ser rebaixado, depois não quis se humilhar em se tornar um discípulo de Cristo. Embora Cristo tenha o chamado, tenha o convidado, mas Nicodemos sempre rejeitou. Em alguns filmes, em algumas visões tradicionais da igreja medieval, tenta colocar Nicodemos como um mestre seguidor de Cristo, um seguidor dos bastidores, mas não tem isso. Não existe seguidor de Cristo nos bastidores. Cristo deixou bem claro para os discípulos, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa, nos bastidores, se coloca no alqueire, no velador, para que possa iluminar toda a casa. Ora, um discípulo disse, mestre, deixa eu ir apenas ali sepultar meu pai e volto. Não, deixa os mortos sepultar os mortos. Quem quer me seguir, quem pega no arado e olha para trás, não é digno de me seguir não, fica aí. Então Cristo deixou bem claro que pelo procedimento de Nicodemos ele não era discípulo. Nicodemos não havia se convertido de fato e de verdade. Nicodemos, em toda a sua vida, só teve uma oportunidade de defender Cristo e não teve a coragem de defender. Quando chegou lá no Sinédrio, que estavam tentando executar Cristo diretamente, e aí Nicodemos falou assim, olha, nós executamos um dos nossos irmãos sem lhe dar o julgamento justo, sem lhe ouvir, sem lhe dar o direito da ampla defesa, Ele questionou isso por uma questão de legislatura, porque tinha uma certa admiração por Cristo. Olha, o que tem de crente no mundo que diz que ama Cristo, que defende Cristo, que vive para pregar o evangelho de Cristo, mas no fundo não obedece a Ele, no fundo não é cristão. Como Judas é um exemplo disso. Estava do lado de Cristo o tempo todo, mas não era um homem convertido. Então tem muita gente aí dizendo que Nicodemos era um discípulo, era um homem convertido. Tem alguém até que diz que Nicodemos está salvo, Outros dizem que José de Arimateia, porque deu um sepulcro, também era um seguidor de Cristo dentro. Aonde que nós encontramos isso? Não existe essa coisa oculta para o seguidor de Cristo. Não existe, Então, deixa bem claro aqui que o texto diz que na hora da morte, para eles, está muito bem claro que para eles, eles aparecem para o Cristo morto, para o Jesus morto. Ora, como é que ele vai servir um Jesus morto? Então, Jesus estava morto na vida dele, eles aparecem, O nome disso chama-se remorso. Remorso. Porque sentia que faltava alguma coisa da parte deles para com Cristo, mas não fizeram enquanto vida. Provavelmente José de Arimateia tenha sido uma dessas pessoas, membros do Sinédrio, com quem Nicodemos tenha falado bem de Jesus Cristo em alguns aspectos, e ele, obviamente, pudesse ter criado uma certa simpatia pela pessoa de Cristo. Mas olhar para José de Arimateia, porque deu um sepulcro, está comprando a salvação com o sepulcro? Já imagina, fosse menos um presente, mas um sepulcro, lugar de morte. Então, assim, não tem muito sentido. A igreja, nós não encontramos ali no livro de Atos qualquer menção, Qualquer menção de obra, qualquer menção de testemunho por parte de Nicodemos ou por parte de José de Arimateia em benefício de Cristo, em benefício da fé, em benefício da verdade e contra o sistema religioso dos quais eles se mantinham, que eles exploravam e que eles viviam debaixo da sombra daquilo. Então, não consigo enxergar na Bíblia em lugar nenhum essa questão do Nicodemos convertido, do Nicodemos servo de Deus. Continuando, meus irmãos, vamos aí para a segunda pergunta. Por que Jesus foi posto num túmulo novinho? Isso seria uma honra? Alguém tinha feito um túmulo novinho para ele? Jesus Cristo queria entrar num túmulo, mesmo que seja de ouro, de mármore, como o Taj Mahal, Seria isso? Seria um motivo de honra? Vamos perguntar à Bíblia. João capítulo 19, versículo 41 e 42 diz assim: E havia um horto, ou seja, algumas árvores, um lugar,
com árvores. Havia um horto naquele lugar onde Jesus Cristo fora. Havia um horto ali próximo ao Monte da Caveira, no Calvário ali. E no horto, um sepulcro novo, ou seja, que acabara de ser aberto e não tinha sido colocado nele nenhum corpo. E que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, puseram a Jesus. Essa sepultura nova, embora João não escreva aqui no seu livro, porque talvez ele não soubesse de quem era, mas nos outros evangelhos vai dizer que era de José de Arimateia, né? Pois bem, o texto vai dizer aqui claramente que ali havia, e era realmente uma sepultura, né, feita para aqueles que entendiam que a morte era um lugar de descanso eterno, né? Descanso eterno, por isso que eles fizeram uma sepultura num lugar de sombra, num lugar que tinha árvore, né? Olha só, não é assim? Hoje, né, a visão espiritualista que entra dentro do cristianismo nominal é isso, os grandes cemitérios, com grandes árvores com sombra, né? Para que a sepultura debaixo daquela árvore, daquela sombra, né, a pessoa fique ali descansando debaixo da sombra, como se estivesse com vida. Essa crença existia no meio dos fariseus e dos saduceus, essa coisa mística, sempre eles copiaram das outras nações isso, né? E ali, quando você cavava uma sepultura numa rocha, diferente do povo de Deus que era sepultado no deserto, Moisés subiu numa montanha, onde não tinha árvore nenhuma. As árvores da montanha eram arbustos rasteiros, né? Não tinha como ter sombra, não. Só pedra. Tinha caverna, mas... Né? Então, veja só. Aí ele constrói ali, paga para alguém construir, abrir na rocha um buraco, uma caverna, que ali vai ser a sepultura para os seus familiares, né? Agora, ele mandou numa área aprazível, que poderia ser construída uma casa, poderia ser construído um lugar agradável para se viver, mas ele construiu uma sepultura como se o morto fosse morar ali com tranquilidade, algo nesse sentido. Se a gente for examinar com cuidado, é assim que muita gente pensa até hoje. Ou seja, na cabeça deles, Cristo ia morar para sempre ali, viver, ia entre aspas, né? Parece que é contraditório, viver para sempre ali morto. Se é possível que um morto viva em algum lugar. Pois bem, era como se quisessem que Cristo ficasse confortavelmente na morte eterna ali dentro. É algo muito sem sentido. Não é que a gente defenda a ideia de que os nossos mortos têm que se colocar de qualquer jeito ali para o urubu ali comer no meio, né? Não é isso, né? Por uma questão de saúde pública, por uma questão de respeito à memória do que foi aquela pessoa, a gente dá um enterro digno, correto, higiênico, né? Preservando a sociedade, o planeta, os familiares, todo mundo. Isso é normal fazer isso. Mas a pergunta é, o que está por trás dessas crenças, né, que eles fizeram? Então pegaram ali, não tem nada de motivo de honra. Não tem nenhuma honra, não. Ali realmente porque a situação era complicada. Jesus não tinha dinheiro. Jesus não tinha dinheiro para fazer um sepulcro. Não tinha dinheiro para comprar um jumentinho. Tudo que ele tinha emprestado, né? E quando morreu, não levou nada deste mundo, até sua roupa rasgada. Tinha nada. E aí agora, o sepulcro que havia sido aberto, não tinha onde colocar aquele corpo. E José de Arimateia tinha que colocar ali. Ia colocar onde? Né? Levaram então para aquele inaugurar aquele sepulcro novinho em folha, e Cristo tinha que ir ali para dentro. Então, isso não foi um motivo de honra da parte de José de Arimateia. Foi uma necessidade, porque a pressão era grande. Como diz o texto bíblico, ia começar um grande sábado. E aquele sábado era grande. E todo mundo estava esperando por aquilo. Então era muito difícil não resolver dessa forma. Só tem tu mesmo, é tu que vai. Abre o sepulcro e coloca ele lá dentro. Depois vê se o que faz, né? E o sepulcro continuou novinho,
né? Continua novinho porque o corpo que colocaram saiu, não morreu, não permaneceu morto, ressuscitou. Nas culturas, nas outras culturas pagãs que se adora a morte, que se venera a morte, inclusive a professa igreja cristã no México, tem lá uma Nossa Senhora da Morte, né? Eles professas cristãos adoram a morte, veneram a morte, caveiras e tudo mais, uma igreja lá com esqueletos e tudo mais, né? Pois bem, como eu citei no começo da minha fala, existe o sepulcro mais lindo em nome do amor no mundo, que está lá na Índia. Um imperador construiu para a sua amada, eu acho que é o nome dela é Mus Taj Mahal. E aí ele constrói um palácio com milhares de homens em cima de um lago, de uma área úmida, com milhares de toneladas de bambu, e ali ele constrói ali o castelo que está entre as 7 maravilhas do mundo moderno, né? Um castelo, né? Um lindo castelo chamado de Taj Mahal, leva o nome da sua amada, que na verdade esse castelo é um mausoléu, é uma sepultura. Aí eu pergunto, uma sepultura, um monumento à morte? Não é mesmo? Então, a gente precisa rever esses valores com base na informação bíblica do que é a vida e do que é a morte. E quando a gente olha para Cristo, passando por essa experiência que não merecia, era a nossa consequência, era o nosso prêmio, era o nosso salário, era a nossa justiça, né? Ele experimenta injustamente isso em nosso lugar e, de passagem, realmente ele passa ali por aquela sepultura. Não importa se ela é velha ou se ela era nova, né? Jamais Deus o Pai iria exigir que para colocar o corpo do filho dele fosse uma sepultura invicta, que quem inaugurasse fosse Cristo. Jamais. Pouco importa isso, né? Infelizmente, tinha que ser uma novinha, porque ela iria continuar nova, né? Alguém iria colocar um corpo ali para sempre. José de Arimateia iria utilizar aquilo para colocar toda a sua família ali. Menos Cristo iria ficar ali.